Louvado seja Deus. Eu louvo muito a Deus pela oportunidade de estar aqui e de ver essa congregação linda, para a honra e para a glória do Senhor. Quero dizer ao pastor que eu também sou um praça, não sou oficial não, o oficial é o Espírito Santo. Nós estamos aqui na direção dele, né? Comandando, está à nossa frente é o general, Jesus Cristo. E é ele quem, como diz aqui, realiza o querer e o efetuar. Amém? E estamos muito felizes por ver a cada um dos irmãos. Estamos muito felizes por esse convite e até mesmo com um friozinho na barriga, porque a palavra de Deus, irmãos, é algo muito profundo, né? Glória a Deus, pastor Mateus, pastorzão. Amém, graça e paz aos amados irmãos. Glória a Deus. É uma honra conversar aqui com os nossos irmãos. Estamos muito felizes de estar com vocês. Mais esse ano de avanço da Igreja do Senhor, para a glória dele. Eu e minha esposa estamos um pouco adoentados hoje, mas o Senhor, estamos acometidos de uma virose, mas o Senhor é com todos e o Senhor tem feito grandes maravilhas com vocês. Somos muito, muito felizes e gratos de podermos estar aqui mesmo à distância e clamamos ao Senhor que derrame as bênçãos dele, a vontade dele poderosamente, com o Espírito Santo agindo poderosamente em toda a amada igreja em Campo Grande. A igreja de Ribeirão Pires manda um forte abraço e se alegra muito com vocês. Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe grandemente nessa data tão especial. Parabéns a todos vocês, irmãos, que têm perseverado em fazer a obra, em ser uma bênção nas mãos do Senhor, aí em Campo Grande e também a tantos outros lugares, assim como conosco hoje. Tanto, né? Glória a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos. Nós estamos muito felizes. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Graça e paz. Glória a Deus. Fico feliz essa interação, né? E ao vivo é tudo assim, irmãos. Glória a Deus por isso. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15. Senhor Deus e Pai, de mim mesmo eu não tenho nada, Senhor, para oferecer ao teu povo. Por isso, Senhor, eu te peço, usa de misericórdia, Senhor, compaixão sobre cada um de nós, sobre mim, Pai, que sou o canal que aprove ao Senhor querer usar nesse momento. Usa esse vaso de barro, Senhor, para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Ó Espírito Santo, haja como o Senhor quiser nesse lugar, no nosso meio, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai. Sê conosco, Senhor. Joga por terra todo o mal. Joga por terra todo o impedimento. Desfaz todo o laço do inferno, Senhor, pelo poder que há no teu nome, Deus amado. E que haja liberdade do teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, que diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Vou ler o 16 também. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Amém?
O título dessa mensagem é, você pode se sentar? Não pare, mas vá até o fim. Não pare, mas vá até o fim. Amados irmãos, amada igreja, nós somos seres humanos falíveis. Podemos errar, podemos falhar. E por natureza, somos fracos. Muitas vezes inconstantes. E quando mal a luta começa na nossa vida, a gente já pensa em jogar a toalha, a gente já pensa em largar tudo, em parar com tudo, em abandonar tudo. A gente pensa em desistir. E até mesmo, muitas vezes, passa pela cabeça de muitos, desistir até mesmo da vida. Mas não é isso que o Senhor quer para nós. Não é esse o desejo de Deus para nós. Um grande exemplo que nós temos aqui é esse livro de Hebreus. E ele me impactou de uma maneira que vira e mexe eu estou falando dele. Nós, alguns meses atrás, estudamos em um dos encontros que eu participo dos dois que existem, né? Em um dos dois a gente tratou sobre esse livro e foi muito impactante na minha vida. E o Espírito Santo, usando alguém, que a gente não sabe quem é, que escreveu o livro de Hebreus, usou alguém para animar a esses irmãos, para exortá-los a permanecerem firmes na fé. Porque esses irmãos, para quem essa carta foi endereçada, estavam sofrendo sobremaneira por causa do Evangelho. Eles haviam abandonado o judaísmo ao se converterem ao Senhor Jesus. Estavam trilhando o caminho da salvação. Porém, os seus próprios compatriotas, por eles terem se abandonado, digamos, a lei de Moisés, começaram a persegui-los. Os seus compatriotas começaram a irem contra eles. Alguns perderam os seus bens, suas casas. Outros foram presos, açoitados. A pressão era tão grande, mas tão grande, que muitos não resistiam e retornavam ao judaísmo. Muitos desses irmãos que haviam recebido a Jesus como seu único e suficiente Salvador, não resistiram à pressão e abandonaram e retornaram ao judaísmo. E aí é que entra o Espírito Santo, porque o Senhor, usando o escritor dessa carta, escreveu a esses irmãos, dizendo que apesar das adversidades, que apesar das dificuldades pelo qual eles estavam passando, era necessário que eles se mantivessem firmes, por causa da promessa. Era necessário que, mesmo por causa das dificuldades, apesar das dificuldades e das perdas que muitos estavam tendo, era importante que eles se mantivessem firmes, porque se eles recuassem na fé, a alma do Senhor não tinha prazer
neles. Apesar de tudo o que eles estavam passando, eles foram exortados a estarem firmes, a não abandonarem ao Senhor, a continuarem congregando, como diz no capítulo 10, no versículo 25. Apesar de tudo, apesar das lágrimas, das perdas, do choro, das adversidades, a ordem era: continuem, prevaleçam, confiando, com seus olhos fixos na promessa, no Senhor Jesus. Isso é um resumão do que é retratado aqui no livro dos Hebreus. E esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, nós temos um outro exemplo de perseverança de alguém que passou por uma grande provação antes de iniciar o seu ministério público. Jesus. Lucas, no capítulo 4, retrata a tentação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 1 diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles, finalmente teve fome. Pense em alguém que está sendo bombardeado com sugestões que não são de Deus. Pense em alguém que está ininterruptamente sendo açoitado, sendo intimidado o tempo inteiro, e é dessa forma que eu enxergo esse texto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. Era como se houvesse nesse período aqui um sanguessuga grudado no ouvido de Jesus. O tentando o tempo inteiro, sem parar, ininterruptamente. E a primeira coisa que ele diz: e aí, filho de Deus? Você está com fome, né? Olha aquela pedra ali. Tem um formato de um brioche, não tem? Vai lá, você é poderoso. Transforma em pão. Sacia a sua fome, vai. Você é poderoso. Você tem poder para fazer isso. Jesus não sucumbiu. Ele venceu. No versículo 4 ele diz: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o sanguessuga não desistiu. Versículo 5 declara: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe, num momento de tempos, todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Vejam essas construções, filho de Deus. Veja a glória desse mundo. Tudo isso me pertence.
dobra os joelhos e me adora. Dobra os joelhos e me adora. E eu fico imaginando sem parar, durante esse período de 40 dias, sem parar. Quem já foi militar, no período de recrutamento, muitas vezes o recruta, ou o aluno, dependendo da formação, ele perde um pouco a noção, porque o instrutor fica assim no ouvido dele. E olha que não são 40 dias, são apenas alguns minutos. O instrutor fica, vai, faz, o que você vai fazer agora? E agora? O que você vai fazer? Vai para a direita ou para a esquerda? Você vai fazer o quê? E, sob pressão, aquela pessoa fica sem saber o que fazer. Imagina Jesus durante 40 dias, como homem, irmãos, como ser humano. Mesmo sendo Deus aqui, ele estava como ser humano. E imagine o sanguessuga no ouvido dele durante 40 dias. E ainda assim, ele se manteve fiel à palavra de Deus, se manteve fiel à sua missão, focando na sua missão, e não nas circunstâncias daquele momento. Primeiro o pão, a fome, para saciar a sua fome, depois os reinos que lhe foram oferecidos. E ele rejeitou. Versículo 8 declara, e Jesus respondendo disse-lhe, vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito, adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. E por fim, Jesus foi levado para Jerusalém. E foi no pináculo do templo, ou seja, na parte mais alta do templo. E começou e mudou a estratégia. Já que a questão dos reinos não deu certo, uma outra estratégia foi tomada. Vai, Todo-Poderoso. Vai, Filho do Todo-Poderoso. Voa, se ajoga, se lança. Deus vai dar ordem aos seus anjos, ao seu respeito. Vai, se joga. E o que foi que Jesus fez? Versículo 12. E Jesus respondendo disse-lhe, dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E o versículo 13 declara, e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Jesus prevaleceu. Jesus venceu. Em meio à grande pressão exercida sobre ele ali naquele período no deserto, ele venceu e é um exemplo para nós. Porque o texto que nós lemos de Hebreus, no capítulo 4, versículo 14 e 15, nos exorta a retermos firmemente a nossa confissão. E que confissão é essa? De que Jesus Cristo é o Senhor. De que Ele é o nosso Deus, de que Ele é o nosso Salvador. E por quê? Porque Ele venceu, Ele padeceu, Ele sabe, Ele conhece as nossas fraquezas. O versículo 15 declara, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então são esses os exemplos que nós temos aqui na palavra de Deus. A carta aos Hebreus, o exemplo de Jesus, existem tantos outros também. Mas nós vamos ficar apenas com esses aqui. E a minha pergunta é, e quanto a você? E quanto a mim? Será que nós suportaríamos uma pressão durante 40 dias? Nós estamos vivendo períodos, momentos em que tem gente que
O desemprego, tem crente que o desemprego bate a porta. E não é fácil, irmãos. Eu sei, eu reconheço isso. Eu já passei por isso. É um choque você ficar desempregado. Principalmente quando você não espera. Foi o meu caso, alguns anos atrás. Imagina, e de repente parece que vem alguém, puxa o seu tapete, você toma aquela queda, não sabe nem de onde veio aquele puxão. E você parece que perde o chão. E muitas das vezes o crente reclama com Deus. Ah, Senhor, eu sou teu servo. Por que comigo? Ah, por causa disso eu não vou mais para a igreja. Por causa disso eu não vou mais fazer a tua obra. Por causa disso eu não vou mais sair no evangelismo. Por causa disso eu vou sair do ministério de louvor. Ou seja, qual for outro ministério. Por muito pouco, irmãos. Por muito pouco. Nós começamos a esmorecer na fé. Por muito pouco. Às vezes, a gente tem um problema na família. Às vezes é um filho, uma filha, nas drogas. Ou vivendo uma vida que não te agrada. Vivendo de uma forma diferente daquela que você educou. E traz tristeza ao seu coração. E você sempre esteve ali no caminho do Senhor. Orando, trabalhando para Jesus. Aí você vê uma coisa dessa acontecendo e começa a esmorecer na fé. Outras vezes, é um casamento mal sucedido. Às vezes não há uma separação, não há uma ruptura. Mas, principalmente a mulher, não está bem, não é feliz, sofre nas mãos do marido. Às vezes pode ser ao contrário também. Então essas coisas começam a minar, a tentar tirar o foco. Tentar tirar o foco, o nosso foco de Deus, a tentar minar a nossa fé. E quando a enfermidade bate a porta da vida da pessoa? Eu já escutei. Não, o crente não pode acontecer isso. Quem disse? Quem foi que disse? Um evangelho distorcido. Quem prega um evangelho distorcido que disse isso. Irmão, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo. Eu venci. Embora eu não queira, eu não queira que nenhum dos meus irmãos descubra uma enfermidade ou se veja enfermo, o fato é que elas podem acontecer com qualquer um de nós, porque nós somos seres humanos. E tudo isso é fruto do pecado. E essa carne, sabe por que essa carne morre? Fruto do pecado. Ela não vai morrer um dia? Para ser glorificada depois? Mas vai morrer. Ela tem que morrer. A Bíblia declara que carne ou sangue não podem herdar o reino dos céus. Não podem. Sabe por quê? Porque está contaminada. Nós estamos sob o efeito, essa carne está sob o efeito do pecado. Por isso a gente é tão fraco. Por isso a gente desanima da caminhada muitas vezes. Por isso a gente quer abandonar o Senhor, a gente se esquece de algo tão valioso que é a promessa que Ele nos fez. Conforme diz a palavra, e esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. A gente esquece da maior promessa das nossas vidas, a vida eterna, a nova Jerusalém, vivermos num reino de justiça, paz, alegria, que nunca terá fim. Tem gente que se desespera pelos noticiários. Uma certa feita, no início do problema que a gente teve, 2020, né? Eu comecei a ver as reportagens. E comecei a ver. E quando eu fui ver, eu estava chorando, apavorado com tudo o que estava acontecendo.
E chorava, as lágrimas não paravam, porque eu tive crise de ansiedade. Eu estava me borrando de medo. Desculpa a expressão. Na verdade, eu estava apavorado com tudo que eu estava vendo pela TV. E pela misericórdia do Senhor, uma das primeiras coisas que o Senhor me instruiu a fazer foi desligar a televisão. Aleluia! E a segunda coisa, preste atenção, eu estava com crise de ansiedade. E a segunda coisa foi dobrar os meus joelhos, pedir perdão ao Senhor pelo meu pecado. Mas, irmão, você não estava ali com sintomas de alguém que estava doente? Sim. Mas eu busquei. Os meus olhos se alimentaram daquilo que desagradava ao Senhor, irmãos. Houve muita manipulação das coisas. Aconteceu o problema? Sim, aconteceu. Mas havia um propósito nas reportagens e nas cenas que eles mostravam. Havia um propósito. E eu não me atentei para aquilo. E eu fiquei apavorado. Apavorado, eu perdi a paz. Mas o Espírito Santo, Deus usou também o pastor Alan, usou um outro irmão. Nesse período, ficamos um período bem curto sem estarmos na igreja, graças a Deus por isso. Mas depois, ainda assim, começamos. Eu me lembro que na primeira vez que reabriu, eu ainda fui, sabe, com um pouquinho de receio, mas falei, não, eu tenho que confiar no Senhor. E eu me lembro que nesse dia eu dobrei os meus joelhos. Eu falei, eu não vejo mais as reportagens. Eu queria ficar informado, mas eu fiquei doente. Eu queria ficar informado de tudo que estava acontecendo, mas eu acabei ficando doente naquele período. E eu resolvi, eu não vou ver mais. A minha informação está aqui, na palavra de Deus. O meu socorro é o Senhor. Eu não estou dizendo que você não deve estar informado das coisas que ocorrem, mas cuidado com os tipos de mensagens que são dadas, tá? E eu me pus a orar. Eu me lembro que antes de dormir, eu dobrei os meus joelhos e comecei a confessar os meus pecados para o Senhor. E eu disse, Senhor, o teu Espírito me mostra que eu estou em pecado contra o Senhor. E por isso que eu estou dessa forma. Ansioso, sabe, achando que estava perdendo o ar, sabe. Eu fiquei assim, e chorando. E eu confessei, Senhor, me perdoa. Me perdoa porque eu entendo que eu pequei contra o Senhor. Acreditando em tudo que eu estou vendo. Mas apesar das coisas que, de fato, ali, muitas coisas aconteceram. Mas apesar de todo aquele cenário que foi mostrado, eu disse, Senhor, me perdoa. Eu não quero mais contaminar o meu coração com essas coisas. E no dia seguinte, irmãos, eu levantei curado, para a glória do Senhor. Aquelas lágrimas que rolavam de desespero mesmo, meu rosto já não tinha mais. Eu até abri um canal depois, no dia seguinte, inclusive, eu abri um canal no YouTube e comecei a falar da palavra de Deus. Então, no dia seguinte, eu já estava falando do Evangelho, da palavra de Deus, porque era como se tivesse renascido a esperança no meu coração. Mas foi o Senhor que me perdoou e me curou. Então, às vezes, pode ter sido ansiedade por conta de notícias. Irmãos, uma coisa muito interessante, coisa que a gente está vivendo hoje. Não se desespere, independente do resultado das eleições. Não se desespere. Primeiro, nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós temos uma pátria. Nós fazemos parte de um reino eterno, de justiça, que nunca terá fim. Um reino que não vai haver corrupção. Um reino que não vai haver manipulação de nada. Um reino de justiça. Um reino em que o seu rei, em que o seu governador nunca vai ser deposto do trono.
Um reino que ele entra agora com pele com um sapatinho de lã e daqui a pouco mostra a cara. Não, não vai ser assim. Um reino de justiça. Um reino onde não haverá lágrimas, não haverá dor, não haverá ódio, não haverá enfermidades. Eu não sei se vocês prestaram atenção, minha esposa falou, pela misericórdia do Senhor. Nós vencemos o câncer de mama que ela teve. A doença bateu na nossa porta, mas o Senhor nos deu graça. E ela está aqui hoje para a glória do Senhor, testemunhando. Nem mesmo a mastectomia, que é a retirada, ela precisou fazer. Ela fez a cirurgia, glória a Deus. Glória a Deus. Ela fez a cirurgia, chamada do quadrante, apenas a parte onde havia sido afetada, foi retirada. Graças a Deus não precisou fazer a mastectomia. E nesse período, você acha que eu tinha acabado de assumir o pastorado, meu amado? E agora? Vou pedir uma licença para o pastor Alan. Pastor, tem que cuidar da minha esposa. E de fato, eu precisei cuidar. Fiz comida, fiz aquilo que normalmente ela faz, né? Virei o dono de casa. Mas não parei também de fazer a obra de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque eu entendi que quem me sustenta, quem dá a graça é o Senhor. Não é porque eu sou bom, não. Aquilo de bom que vocês enxergam em mim, vem do Senhor. Se verem defeito, sou eu mesmo. Mas o que tiver de bom, pode ter certeza que vem do Senhor. Por isso que a Vânia usou aqui o Salmo 134, não foi isso? Bendizer o Senhor, porque tudo vem dele, é para ele, é por ele e para ele. Então, nós vencemos ali em nome de Jesus, perseverando, orando. Existiam momentos, sim. Eu tentava não demonstrar para ela, mas de vez em quando Deus, tá difícil, Senhor. Tá difícil. Nos ajude, Senhor. Existiram momentos difíceis. A cicatrização dela, depois vocês veem testemunho. Só para finalizar essa parte, a cicatrização dela demorou muito. Os pontos abriram. Imagina a cirurgia aberta por 2 vezes. Só que Deus estava querendo conversar com ela em particular, por conta dessa demora na cicatrização. E ela entendeu isso depois. Ela conta no testemunho. Abriu 2 vezes. Ficou aberto, literalmente. Mas Deus deu graça. E nem por isso, irmãos, a gente parou. Nós não paramos. Esse ano, em maio, eu estava lá na igreja com um eletricista. Aí, Júlio, faltou um negócio aqui. Eu falei, eu vou lá, ali na loja ali comprar. Aí eu entrei no carro, o carrinho era velhinho, né? Mas pegava assim para a hora. Virava a chave, pá, pegava. Aí ele demorou para pegar. No GNV, eu falei, vou passar para a gasolina. Eu passei e pegou. Falei, não vou andar na gasolina não, que está muito caro. E o carro era 2.0. Falei, vou botar no gás de novo. Aí botei para o gás. Aí ele pegou, mas rateando. Eu falei, poxa vida, vou ter que ir na gasolina mesmo. Aí eu joguei para a gasolina e saí com o carro. Nisso que saí com o carro, eu senti um cheiro de gasolina. Aí andei uns 10 metros. Aí o carro começou a morrer. Aí eu falei, eu vou encostar. Quando eu pensei em encostar, uma língua de fogo assim na frente do capô. Aí o diácono Duval, sai do carro, pastor! Aí eu rapidinho abri a porta e saí correndo. O carro pegou fogo. Foi embora. Queimou tudo. Sabe o que eu fiz, irmãos? Deixei o carro pegando fogo, liguei para o bombeiro e falei, irmão, vamos continuar trabalhando, eu já não posso fazer mais nada. Aí teve um garoto que veio me dar os pesos, quase que me deu os pesos, me disse, porque você perdeu o carro, foi perda total, porque você perdeu o carro, aquela coisa toda. Irmãos, me fez falta? Muita falta, muita. Mas eu não fiquei sem carro. Vinha um irmão, precisou, pastor, precisou,
pega o carro comigo, tá? Falei, amém, irmão. Eu não gosto, nunca gostei, né? É perigoso pegar carro dos outros. Mas em alguns momentos eu peguei. Eu não fiquei sem carro. Fiquei sem o meu. Mas sem um transporte para resolver algumas coisas para a igreja, ou para levar irmãos para algum culto no lar, eu não fiquei sem carro. Ou para comprar alguma... Não fiquei. Então, por que eu tinha o direito de reclamar com o Senhor? Graças a Deus eu não reclamei, porque eu entendi. E semana passada, pela misericórdia do Senhor, o Senhor nos deu outro. Amém? Para a glória do Senhor. Semana passada. Mas, irmãos, em momento algum eu reclamei. Pastor, não, eu não sou melhor do que ninguém. Mas eu entendi. Eu entendi. Sabe por quê? Foi um livramento, irmãos. Poderia ter sido... Foi na frente da igreja, graças a Deus o carro não explodiu, o tanque estava abarrotado, o cilindro de gás estava cheio, né? E foi um livramento. Eu vejo como um livramento, não como uma perda. Tinha levado a minha filha e mais 2 crianças para o colégio de manhã cedo. E se fosse nesse momento? Será que no desespero eu ia lembrar de tirar as crianças? Ou eu não sei qual seria a minha reação. Quando foi eu sozinho, eu saí correndo e deixei para lá. E com as crianças, o que eu faria? Não sei. Só na hora a gente vai ver o que acontece. Então, eu não reclamei. Eu não murmurei, eu dei graças a Deus que não aconteceu numa rodovia movimentada, para trânsito, meu Deus do céu. De repente trazer danos a terceiros. Graças a Deus, a perda foi só minha. Graças a Deus. Na verdade, o livramento foi meu. E eu louvo a Deus por isso. E eu não reclamei. E continuei trabalhando. Falei, irmão, o Leito disse, pastor, falei, irmão, deixa. Já pegou fogo, vou fazer o quê? Vamos continuar trabalhando, deixa pegar fogo até o bombeiro chegar. E assim foi. Aí eu almocei, aí teve um rapaz, se fosse eu não ia nem dormir. Eu falei, eu vou dormir, porque eu sei no Deus em quem tenho crido. Eu vou dormir tranquilamente. Não trouxe dano para ninguém, não machucou ninguém, nem eu mesmo me machuquei. Perdi telefone, algumas coisas estavam dentro do carro, mas nada, graças a Deus me abalou. Então, irmãos, e eu não parei de fazer a obra de Deus. Eu não parei. Então, onde que eu quero chegar falando dessas coisas que aconteceram? É que nós não devemos parar, sabe por quê? Nós não somos guiados por vista. O próprio livro de Hebreus fala algo maravilhoso. Nós somos guiados pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Talvez alguém aqui esteja pensando em parar. Talvez tenha alguém pensando em desanimar da caminhada. Depois que eu aceitei Jesus, misericórdia. Depois que eu comecei a congregar, depois que eu vim para essa igreja, pastor, parece que as coisas começaram a andar para trás. Não pare. Tem uma promessa no final da caminhada. Não é agora. Não é agora. A promessa é para o final da caminhada. Mas vai valer a pena. Independente do que você esteja passando hoje, suporta mais um pouquinho, aguenta mais um pouquinho. Lembra da carta aos Hebreus, eu sugiro que você leia ela toda com bastante calma. Lembra de Jesus, que prevaleceu, mesmo com sanguessuga durante 40 dias, sugerindo um monte de coisas no ouvido dele. Lembra do exemplo que eu dei do quartel? Em alguns minutos, o instrutor ali no nosso ouvido, a gente já perde, o senso. Imagina Jesus por 40 dias, sendo tentado pelo diabo, como ser humano, como homem, mesmo sendo Deus. 100% homem, 100% Deus. Talvez o desejo de desistir esteja no seu coração, na sua mente, e você não tenha externalizado para ninguém. Mas o Espírito Santo sabe. O Espírito Santo sabe. Deus é o único que pode sondar o seu coração. Ele é o único que pode julgar foro íntimo. O que é isso? O que está aqui, que eu não sei, que está aí na sua mente, e que está aqui no seu coração, eu não sei. Às vezes não sei nem do meu,
Quem revela muitas das vezes é o Espírito Santo. Então Deus é único. Então Ele sabe o que se passa no seu coração, no seu interior. E a ordem é: não pare, não desanime. Prevaleça para a honra e para a glória do nome do Senhor, porque o final vai valer a pena. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 18, ele diz: eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não hão de se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Aleluia! Aleluia! 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10 declara: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nulas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 4, versículo 17, declara: porque a nossa leve... Olha o que Paulo diz, irmãos. Alguém que provavelmente, prestem atenção no que eu vou dizer, provavelmente foi morto durante uma sessão de apedrejamento. Provavelmente. Eu não posso afirmar porque a Bíblia não diz. Mas ele foi apedrejado, eu só não me lembro do nome do local agora. Ele foi apedrejado e olharam para ele e parecia que estava morto. E depois ele levantou. Paulo provavelmente foi morto, açoitado, preso, sofreu horrores. Horrores. Aí ele me vem e me diz: porque esse Paulo só podia estar brincando. Não, irmão, ele estava cheio do Espírito Santo mesmo, ele não estava brincando, não. Ele era cheio do Espírito Santo. Olha o que ele diz: porque essa leve e momentânea tribulação produzirá em nós um peso muito excelente de grande glória. Você consegue compreender isso? Esse homem que sofreu barbaridades, horrores, por amor ao Senhor. Mas sabe por quê que ele pôde suportar? Primeiro, estava cheio do Espírito Santo. Segundo, ele não estava olhando o aqui ou agora, não. Ele estava com foco lá na frente. Ele estava com foco, sabe, naquela cidade, na pátria dele. Ele sabia que ele estava ali apenas como um peregrino naquela terra. Ele sabia que a pátria dele não era aquela ali. E que era necessário que ele suportasse as adversidades da caminhada. A nossa caminhada possui diversas adversidades. Coloca isso no seu coração, está aqui na palavra. Não é coisa que o pastor está inventando, não, está escrito aqui. Diversas caminhadas, para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. Para um tem um peso maior uma determinada coisa, para outro tem uma outra determinado tipo de coisa, mas para todos nós enfrentaremos adversidades. Sabe de uma coisa que eu aprendo? Quando o Senhor permite que nós sejamos lançados no deserto, não é para morrer, é para crescer. É para nos tornarmos cada vez mais semelhantes com Jesus. Para o crente, deserto não é lugar de morte, é lugar de ver a manifestação da glória de Deus. Quando a minha esposa descobriu o câncer, nós ficamos preocupados. Eu fiquei muito preocupado. Mas hoje eu olho para ela e vejo a manifestação da glória de Deus na vida dela. Aleluia. Passamos pelo deserto juntos. Juntos. Quimioterapia, radioterapia. Foram momentos difíceis. Mas hoje eu olho para ela e glorifico a Deus. Aleluia. Que fez por ela. Glória a Deus. Pelo que Ele fez por ela. Tratamento, tudo pelo SUS. Tá? Tudo pelo SUS. E tudo muito rápido. Deus. Deus. Eu não fiz contato com ninguém que eu conhecia, não fiz. Até porque eu não conhecia ninguém. Mas foi Deus. Tudo rápido. Ela descobriu em dezembro,
Na verdade, ela fez um último exame, uma ultrassonografia, não foi isso? Em outubro, e em janeiro já estava fazendo a cirurgia. Deu entrada em janeiro, mesmo em janeiro, não foi isso? Deu entrada no CISREG em janeiro, e no mesmo mês, ela já estava fazendo a cirurgia. Deus, irmãos. Deus. Eu só tenho a agradecer a Deus. Então, se algum dia vocês me virem reclamando com Deus, você pode sair de perto de mim. Deus vai me dar uma chulapada e sai de perto, porque vai sobrar para alguém. Porque eu sou alguém que eu não posso reclamar. Tendo ou não tendo. Eu tenho que ser grato a Deus. Porque o Senhor já me mostrou por diversas vezes que Ele está no controle, Ele está no comando de tudo. Aleluia! Glória a Deus. E assim também é na sua vida. Deus está no controle de tudo, ainda que as coisas não estejam andando conforme você quer, conforme você tenha planejado. Talvez você carregue uma grande decepção no seu interior. Coloque-os diante dos pés do Senhor. Uma frustração, de repente uma perda de alguma coisa, eu não sei, mas o Espírito Santo sabe. E às vezes você coloca isso para o Senhor, questiona isso para o Senhor, e esmorece na sua fé por causa disso. Faz isso não. Foca na pátria celeste. Vamos crescer cada vez mais para Deus, para a honra e para a glória do Senhor. Não desiste de congregar, não. A gente está vivendo um tempo, irmãos, de tanto cristão com coisinha. Pastor, hoje eu não vou não porque meu carro quebrou. Estou com o carro quebrado. Gente, eu não estou falando mentira não, estou falando de coisa que eu tenho ouvido, tá? Pastor, eu não estou indo para a igreja porque meu carro está quebrado. Romanos. Lembrei agora, irmãos. Capítulo 8. Olha o que diz Paulo. Mais uma vez, né? Ah, Paulo. Versículo 35. Diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Olha o que ele diz. É a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, somos o quê? Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pastor, eu não vou à igreja não, eu não tenho ido à igreja não, porque o tempo não está legal, está chovendo demais. Aí chega no mês de novembro, dezembro, pastor, a igreja não tem ar-condicionado. Aí, sabe como é que é, né? Eu estou passando mal na hora do culto, está muito quente. Tem crente que é assim. Aí a palavra fala que nenhuma adversidade nos poderia separar do amor de Deus. Hebreus, o livro que a gente leu no início, versículo 25, diz que quanto mais o tempo da volta de Jesus se aproxima, mais eu devo me afastar da congregação, é isso? Não. Mais eu devo estar unido aos meus irmãos, mais eu devo congregar. Sabe por quê? Porque o risco que a gente vive hoje é muito maior. O risco de cair, o risco de errar o alvo. E se a gente está errando o alvo, o outro... Irmão, não vai por esse caminho não, vem cá. Ou então a gente pode até cair, mas se a gente está junto do outro, o outro vem cá, me dá a mão aqui. Vem. Ou se a gente não consegue nem estender a mão, o outro vem, pega a gente assim, coloca no ombro, vamos embora. Vem um pastor, vem, vamos embora. Vai ficar aí não, fica prostrado não. É por isso que a gente precisa estar em unidade, em comunhão, na congregação. Não é para que o pastor fique feliz porque está vendo a igreja cheia, não. É porque está aqui na palavra. E embora o pastor fique feliz também, é claro.
Então, amados, já finalizando, João capítulo 14, versículo 2 e 3. Motivo para você não querer desanimar, não querer parar, independente das circunstâncias. Na verdade, eu tenho falado já ao longo da mensagem, mas eu só quero deixar essa passagem aqui. João capítulo 14, versículo 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Essa promessa aqui foi o que moveu Paulo. É claro que Paulo ainda não havia se convertido nesse período, eu creio. Mas a promessa de vida eterna, de viver para sempre com o Senhor, de pertencer a uma pátria incorruptível, foi o que moveu Paulo a suportar, a se encher do Espírito Santo e, cheio do Espírito Santo, suportar todas as adversidades que ele passou por amor ao Evangelho. E o mesmo eu digo para a amada igreja: haja o que houver, aconteça o que acontecer, persevere no Senhor. Tenha como foco a Nova Jerusalém. Tenha como foco a sua morada eterna. Tenha como foco viver para sempre ao lado de Jesus. E por mais que você chore aqui nessa terra, por alguma adversidade que vier sobre a sua vida, você sabe, você será fortalecido pelo Senhor a permanecer nele, a não abandoná-lo, a não abrir mão da vida com Deus, de estar junto com os irmãos. Você será animado, você terá a esperança vivificada no seu espírito. E isso vai te mover. Irmãos, não é força física, não. Eu fico imaginando Paulo preso, já idoso. Que força física que ele tinha? Nenhuma. Mas a força dele vinha, sabe de quem? Do Senhor. E nós precisamos estar cheios dessa força, do Espírito Santo de Deus. Não que o Espírito Santo seja uma força, é uma pessoa. Mas nós precisamos estar cheios do poder de Deus nesses dias, para que possamos suportar as adversidades que ainda virão sobre as nossas vidas, tentando nos fazer parar, tentando tirar o nosso foco da nossa morada. Então se lembre: oh, não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz. Não se esqueça disso, não. Nunca nos deixou, em o nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque Jesus se compadece de nós. Se você está fraco, por algum motivo, por alguma adversidade, por algum problema que você tem passado, chegue diante do altar do Senhor. Chegue aos pés da cruz e deposite as suas decepções, as suas dores diante do Senhor. E comece a abrir a sua boca e bendizer ao nome do Senhor. Porque até mesmo, irmãos, com as coisas ruins que acontecem na nossa vida, para o crente, tem uma lição. E quando a gente olha para trás, depois que passa, a gente só sabe glorificar a Deus. É para a gente crescer para a glória do Senhor. Amém? Pai, até aqui, Senhor, o Senhor pôde falar, ministrar ao nosso coração, Deus.
até aqui, Senhor. Irmãos, eu preciso falar algo. Eu realmente não sei, de repente pode ser alguém da internet. Não sei nem se está gravando ainda. Se você que está me ouvindo, ou alguém aqui, está pensando em atentar contra a sua própria vida, não faça isso. Não é a solução. A solução é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o autor da vida. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há nenhum problema que Deus não possa resolver. Coloque, deposite o seu coração nas mãos do Senhor e confie nele em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Talvez ninguém saiba. Eu não sei para quem que eu estou dizendo isso. Mas eu só sei que eu tenho que dizer isso. Talvez ninguém saiba desse seu propósito. Talvez você esteja até mesmo planejando isso. Mas em nome de Jesus, há poder no nome de Jesus. Que essa sugestão do inferno seja quebrada agora. Na autoridade do nome de Jesus. Para a honra e para a glória do nome de Jesus. E que você possa enxergar a solução que é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Em nome de Jesus. Agora eu posso orar. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa mensagem. Tão simples, ó Pai. Mas que o Teu Espírito Santo venha ministrar ao coração da Tua igreja, do Teu povo, Senhor. Que o Teu povo venha a ser fortalecido, Senhor. E se havia alguém, Senhor, com o desejo de parar, que esse desejo vá embora em nome de Jesus. E que o seu coração seja renovado para a glória, para a honra do Teu nome, Santo Pai. Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela rica oportunidade nesse lugar, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos nossos irmãos. Obrigado por ter vindo até esse lugar guardado para a glória do Senhor, Pai. Muito obrigado. Eu te agradeço nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, ó Deus. Fica conosco, Pai. Amém, Jesus. E amém, Deus. Amém.